Paz do Senhor, gratidão por mais uma pré-aula. Glória a Deus, aleluia. Hoje é lição de número 3, que será ministrada em 19 de abril de 2026. Glória a Deus. A impaciência na espera do cumprimento da promessa. Aleluia. Pastor José Ribeiro, faz a oração para o Senhor nos abençoar. Maravilhoso Pai Celestial, no glorioso nome de Jesus, somos te gratos por estarmos aqui ocupados mais uma vez com a tua obra, com a tua santa palavra. Senhor Jesus. Vem nos abençoar, iluminando, Pai bondoso, ser conosco, meu Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Amém. E o texto áureo da nossa lição está escrito em Gênesis capítulo 16, versículo 2. Que diz assim: se você tiver uma Bíblia também, puder acompanhar, acompanhe conosco. Até uma lição, acompanha conosco. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura tereis filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Nossa verdade prática diz assim: a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com a sua promessa no tempo certo. Glória a Deus. Aleluia. A nossa verdade prática, nossa leitura bíblica em classe, está escrito em Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 16, que diz assim, versículo de número 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filho, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Versículo 2. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela? E ouviu a voz de Sarai. Versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abraão habitara na terra de Canaã. Versículo 4. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e, vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Versículo 5. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Versículo 6. E disse Abraão a Sara: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Versículo 8. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira
a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Versículo 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terá um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Versículo 12. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos seus irmãos. Versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor, com que ela falava: tu és Deus da vista? Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Versículo 14. Por isso se chama aquele poço de Laai Roi, eis que está entre Cádiz e Berebe. Versículo 15. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou seu nome, o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Glória a Deus, aleluia. A palavra-chave da nossa lição é impaciência. Hoje nós vamos falar muito sobre impaciência, hein? Aleluia. E os tópicos da nossa lição também. O primeiro tópico diz: o pai da fé é a tentativa de ajudar a Deus. Tópico 2. As consequências de agir por conta própria. Tópico 3. O Deus que conduz a história. Glória a Deus, aleluia. E aproveitando aqui, apresentar nosso pastor José Ribeiro, né? Está mais uma vez conosco aqui. Glória a Deus. Bênção, né? Maravilhoso. E nosso pastor Laércio está voltando aqui também, para nos presentear, dando uma palavrinha, né? Um ensinamento conosco. Glória a Deus, aleluia. E aproveitando, pastor Laércio, já fala um pouquinho da introdução e pode fazer sua apresentação também, tá? Fala um pouquinho da introdução e se apresenta para nós. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos, né? Paz do Senhor aos pastores aqui, superintendentes. Os irmãos que estão aqui também, a superintendência, e nosso irmão cooperando aqui também. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 3, e o título que foi lido aqui, né? Impaciência na espera do cumprimento da promessa. Então nós vamos ver que na própria introdução, ele fala de algumas dificuldades que o pai da fé passou, né? Porque havia uma promessa, e dentro dessa promessa, o tempo passava e a promessa não chegava, ou não acontecia. E então nós vamos falar algumas coisas aí sobre esse tema, que daqui a pouco a gente também faz um pouco melhor essa colocação, mas o que acontece, né? Nos dias de hoje, a ansiedade da espera, né? A palavra-chave aqui, como foi lida também, é impaciência. Então é algo que muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus realmente programou para nós, porque não temos a paciência de esperar. Então todo o texto permeia essa situação aqui, né? De dizer que a promessa que Abrão tinha para receber o seu filho Isaac, em algum momento ela foi mudada pelo homem, não por Deus. Então toda essa história aí, né, a gente vai estar falando dentro dessa lição aqui, e sempre, né, em volta desse assunto que é impaciência gera, né, uma condição de desconforto, tudo mais. A gente vai estar falando isso dentro da lição. Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e também aqui, ó, falar um pouquinho da introdução, o Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele, e não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que exalta os astutos intentos. Aleluia, glória a Deus. Glória. Pastor José Ribeiro, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O plano para ajudar a Deus. Tem a oportunidade? Deixa Deus te usar, hein? Glória a Deus. Aleluia.
maravilhoso o momento de estarmos juntos outra vez, né? Pastor Laércio dando-nos essa contribuição, essa cooperação, né? Sim. Também agradecendo às pastoras Oséias, que é o idealizador deste projeto. E muito temos aprendido com as lições. Nós estamos esse trimestre falando dos homens dos quais o mundo não era digno. Sim. O legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na outra lição, nós estudamos a encrenca que houve entre os pastores de Ló e o de Abrão. E hoje nós temos aqui um conflito entre duas senhoras que, no momento, uma era a senhora e a outra era a serva. E a serva depois queria assumir o lugar da senhora. Aproveitou, né? Aproveitou o momento. Aproveitou. Se achou agora superior à outra. E é sempre assim. Quando Deus nos abençoa, para que nós consideramos que todos nós somos abençoados. Não, assim, essa questão de um querer ser mais abençoado que o outro, dá problema. Porque se eu me achar que tenho mais bênção do que qualquer um dos irmãos da igreja, eu crio um conflito. Sim. Porque às vezes Deus pode me abençoar de uma maneira que pode parecer indiferente, né? Mas na verdade a bênção, nós todos estamos debaixo da bênção de Deus. E a questão dessa impaciência, né? Ou a síndrome da falta de paciência, como dizem os psicólogos. Então, nós temos aí envolvendo o Abrão, né? E ele recebeu o nome de pai da fé, o amigo de Deus, né? Mas o Senhor usou o tempo para moldar o caráter dele. Sim. A promessa divina parecia longe, distante, né? E as circunstâncias não se alinhavam. E Sarai, vencida pela impaciência, decidiu agir por conta própria, entregando sua serva a Abrão. E ele, por sua vez, não lembrou a ela que a promessa de Deus não tinha uma data, né? O Abrão não falou para Sara. Abrão não sabia quando. Sara, mas Deus já prometeu que vai nos dar um filho, né? Então, mas parece que ele não questionou aí, parece que ele aceitou assim passivamente, né? E tanto o Abrão como Sarai tinham fé em Deus, mas precisavam guardar na memória o que Deus tinha falado, né? Esse é o segredo para não sucumbirmos na espera e não agirmos por impulso. Então, esse plano de ajudar a Deus aí, sabe que o desencanto é uma emoção muito fértil, imaginações, né? Mulheres desejam ser mães, homens desejam ser pais. Sim. Naquela época, ter herdeiro era extremamente valorizado. A pessoa que tinha um herdeiro era super valorizada, né? E Abrão estava lamentando a falta de filhos. Sarai toma a iniciativa de encomendar um filho através de Agar, serva da sua confiança. E será que não ia ficar com ciúme? Será que não pensou antes? Pensou, né? Que podia ficar com ciúme, né? Uhum. Quando visse ela. Mas ela não pensou nisso. Esse processo aí de terceirização de gravidez... Esse é complicado. Né? Era um arranjo comum naquela época antiga, na cultura patriarcal e escravagista, em que os escravos eram propriedades dos seus senhores. Mas assim Sarai se desviou da promessa de Deus, engendrando uma situação que chega perto de uma perversão. Com isso, a gente podemos ver também, emocionalmente, uma substituição, né? Uma entrega à serva para não se entregar a si mesma. O que a gente aprende é que essas barreiras biológicas, psicológicas, sociais, interferem e moldam a nossa existência. Nós, hoje,
somos aqui, às vezes podemos ter um grau de maturidade, mas o nosso passado, nós já enfrentamos esses tipos de conflitos, né? Amadurecimento, né? Porque Deus usou o tempo para moldar o É caráter isso aí. de ambos. É né? isso aí. Uma outra coisa também, para ter um exemplo. Sarai, né? Sarai dá a ideia para Abrão. Mas depois que acontece lá, que ela vê que ela tá desprezada pela serva, ela vai até Traz o Abraão e assunto fala pra assim, Abraão ó. resolver, né? Fala, É isso. Aí resolve o joga, assunto aí, ó. ele aceitou a proposta, mas depois também, ó, Sarai levou a serva lá, ó. E aí, o que você vai resolver? Aí passou pra ele novamente, né? Passou pra ela. Não, mas a serva é tua. A serva é tua. Então não adianta a gente querer ajudar, né? Ajudar a Deus. É que Sarai, ela que tomou a iniciativa, depois fez se queixar de Abrão. Por que você aceitou? Por que você aceitou? Depois que tinha acontecido. Só porque eu falei? Então, né? Depois que aconteceu. Agora ela... Aí ele pegou e transferiu. Não, mas a serva é tua. Aí ficou essa encrenca, né, de um... Um passar pro outro, né? E aquela coisa, né? Quando Deus fala, quando Deus vai agir, não precisa o ser humano colocar o dedinho lá pra mexer. Viu? Tem que esperar no tempo de Deus. Se a gente fizer qualquer coisa pra ajudar a Deus, não vai dar certo. É verdade. Não vai dar certo. Então, nós vemos aí que nesse ponto também, o que acontece, né? Abrão, que é o Abrão, né? Na época então ainda era Abrão. Mas Abrão, que é o pai da fé, amigo de Deus. Mas a Bíblia é tão interessante que ela mostra a fraqueza do ser humano. Sim. A fraqueza do ser humano. Mesmo um homem amigo de Deus, pai da fé, né? Ele já tinha tido um ponto onde Deus tinha dito para ele: tenha paciência, Abrão. Como que ele disse isso? Quando ele estava lá pensando que ele não tinha filho, aí ele chegou, trouxe o seu mordomo e disse assim: quem sabe Eliezer vai ser o meu herdeiro, que eu vou passar o bastão. E Deus disse não. Será das suas entranhas. Junto, entendendo assim, né? Será gerado por você e por Sara. É isso aí. Mas aí, no decorrer da coisa, eles ainda, né? Não mudou. Na história que não mudou. O pensamento de Deus... O pensamento de Deus não mudou, não foi alterado pela reclamação de Abraão. Como Deus é maravilhoso. Às vezes a gente também enfrenta esse tipo de situação achando, e podemos até tomar iniciativas impróprias, mas Deus é tão bom que ele perdoa a gente, né? Tem consequência, mas ele perdoa. Não, fica uma marca. Fica marca. Fica pra lá, tem uma cicatriz. Porque assim, ó, diz que a gente quer ter paciência, a paciência é resultado da tribulação, porque a tribulação produz a paciência. É isso aí. É bem isso. Aleluia. Para fazer um fechamento aqui, ó, vamos lá. Deus prometeu um filho, mas não deu uma data. Aleluia. Muitas vezes nós recebemos uma promessa de Deus, mas quando o tempo passa e nada acontece, começamos a criar os nossos próprios planos B. Tentamos dar uma mãozinha para Deus, seja na vida financeira, na família ou no trabalho. O problema de Agar, o atalho, que seria o atalho, é que ele sempre gera conflitos futuros. Ismael versus Isaac. O plano de Deus não precisa de remendos humanos. Ele precisa de paciência. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Seguindo aqui, tópico 1.2. Abraão aceita o plano de Sarai. Que nós já demos uma pincelada aí. Exatamente. Deixa Deus te usar. Amém. Então, Abraão nós vemos aí, conforme o texto também, né, que ele estava sendo pressionado. Pressionado pelo tempo, né? Pressionado pelo tempo, o tempo estava passando, a idade cada vez mais se distanciando daquilo que seria o natural, vamos dizer assim, Sim. né? E por outro lado, a sua esposa também dizendo, né? Olha, temos que resolver essa situação. Como que vai ser isso? O tempo está passando. Deus ainda não resolveu, quem sabe ela falasse isso também. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque aqui no contexto, aqui no texto, o autor ele coloca uma palavra que é ansiedade, tá? E a ansiedade ela é o excesso de preocupação. O que é preocupação, né? No português, mas vindo do latim,
na etimologia da palavra, é o quê? Pré-ocupação. Então, a pessoa está ocupada com coisas que ainda não existem. Nem aconteceu. Nem né? aconteceu. E isso é interessante, Henrique. É interessante que acontece. Estudos, né? Estudos aí dizem que de 100% das nossas pré-ocupações, né, 70% delas nunca vão acontecer. Nunca. Isso são estudos aí dedicados, trabalhados em cima disso. 70% não vão acontecer. E desses 70% que sobra 30%, o que acontece? No máximo, 10% desses irão acontecer de uma forma muito menor do que está previsto. É isso aí. Então, seja, se a gente for colocar nossa confiança em Deus, a gente vai saber que 3% do que a gente pensa poderá acontecer de uma forma menor. Isso é o ser humano falando. Ou seja, estudos dizendo que 3% irão acontecer, mas de uma forma que a gente pensou que ia ser tão pior e não vai ser tão ruim. Entendeu? E o que acontece com isso? Mas a Bíblia nos assegura, né? Que a Bíblia nos assegura que 365 vezes para a gente, não temas, não temerás, não temereis. Então, 365 vezes. Por quê? Para que a gente tenha confiança que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, e enquanto isso não acontece, a gente não temer. E Descansar tem que nele. esperar. Então, por exemplo, o pastor até citou a questão da ansiedade. A pessoa que é ansiosa, ela para de dormir, ela para de comer, ou às vezes ao invés, ela começa a comer demais, porque ela está sempre pensando uma coisa, e quando uma coisa ruim, vai acontecer tal coisa, e aí a pessoa começa a montar aquilo na cabeça, começa a imaginar. Exatamente. Então, assim, às vezes, uma palavra, daquela palavra a pessoa começa a montar um texto. Então, Você não pinga num copo d'água, a pessoa já vai transbordar um negócio. então, e Sarai se preocupando com isso. E Abrão isso. depois concordou com ela, né? Preocupando por quê? Não vai acontecer o que Deus prometeu. Porque ele, como o pastor disse, ele estava pressionado, primeiro pelo tempo. Pelo tempo. Passei 10 anos, né? Sim. Isso. E da agora vinha a pressão da esposa. E isso vai criar uma pressão dentro dele. Sim. Vai criar uma situação dentro dele. Dentro dele. Ele, o que aconteceu? Não resistiu e Caiu. entrou Deu a deslizada. no plano. No plano. Foi Plano humano, né? Aí partiu pro plano humano. então, Né? Deixou daí, o plano quer dizer, de Deus, né? então ele acabou aceitando a sugestão. Sugestão, né? Eu estava lendo um filósofo que disse que a paciência é a fortaleza do fraco e a impaciência é a fraqueza do forte. Ali. E tinha um provérbio chinês que dizia assim: um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar uma vida inteira. É isso aí. E nesse caso aqui, uma vida e gerações, né, até os dias Futuras. de hoje. Né? É porque nessa impaciência a gente começa a duvidar da sabedoria do tempo de Deus, né? E da própria bondade de Deus na sua orientação, né? Por isso que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, né? Esperei com paciência. O original hebraico diz: eu depositei toda a minha esperança em Deus. Olha aí. É o original hebraico diz: eu depositei toda a minha esperança. Quer dizer, eu fiquei esperando e conservando essa esperança, segurando essa esperança para não perdê-la, para eu chegar e de fato, do versículo 1 para o versículo 2 do Salmo 40, houve uma mudança extraordinária e dali para frente uma mensagem grandiosa, né? Então, é como diz, né? A paciência é a fortaleza dos fracos e a impaciência é a fortaleza dos fracos. O que eu vejo também, por exemplo, naquele momento eles queriam resolver o problema ali agora, mas não pensaram, mas será que é na vontade de Deus? Será que não vai me gerar problema no futuro? Queriam resolver o problema ali. E gerou todo esse transtorno aí. E é interessante que
o Moisés, no Salmo 90, ele fez uma oração que ninguém fez, né? E que pouca gente entende. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Porque, regra geral, a gente não conta os dias. Não. A gente conta os anos. É isso aí. E aí, essa questão aí pesou para Abrão e também para Sara, né? Mas é 10 anos, né? Será que vai acontecer? Acho que E ele não sabia que o Abrão ainda ia viver 100 anos à frente, né? E com 140 anos, ainda ia casar com Quetura e ainda ter 4 filhos. Pois é. Vamos ver como é que é, né? Não sabemos o plano de Deus, né? O tempo de Deus, né? Então, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Exatamente. Não sabemos. Então, por isso que se a gente ora e pede a direção de Deus, porque o Abrão, acostumado a fazer altar, tudo, parece que aquilo não fez. Viu? Pra mim, um homem de intimidade com Deus, acho que ele não perguntou. Nem lembrou de perguntar para Deus naquele momento. Pois é. Porque nesse período de impaciência, nós cometemos muitos erros e sabemos disso, somos conscientes disso. A nossa impaciência nos causa muitos prejuízos. Muitos prejuízos, com certeza. Falamos palavras que às vezes não deveríamos pronunciar, né? Ainda bem que temos um Deus que, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e digno para perdoar. É verdade. Isso aí. Maravilha. Ó, em Provérbios 14:12, tá escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da carne. Da morte. A morte, isso aí, caminho da morte. Aleluia, glória a Deus. Seguindo aqui o tópico 1:3, Agar zomba de Sarai. Pastor José Ribeiro. Olha aí a situação. Aí já começou, né? Ó, Agar não teve. Né? A gente nota que Agar não teve dificuldade em aceitar a proposta de Sarai, né? Sentiu-se até honrada em participar desse momento. E Sarai ficou até orgulhosa em ver que o seu plano estava dando certo. Ficou orgulhosa, olha, tá dando certo, hein? Passado o tempo, Agar se levantou contra a sua senhora com zombaria e desprezo. Assim, orgulhosa e dona de si, passou a desprezar a sua patroa estéril. Essa posição ficou difícil. Imagina o e arriscada para Sarai. Imagina o constrangimento, né? Imagine. Aos poucos nasceu, cresceu e prosperou uma rivalidade né? Entre as mulheres e o pacto de confiança, porque foi feito um pacto entre elas ali, um pacto de confiança, né? Quebrou. E aí veio o quê? De um lado o ciúme e do outro lado o orgulho. E o orgulho e o ciúme tomaram conta dos dois corações, né? E Sara teve ciúme da nova situação de mãe, que agora era de Agar, e Agar encheu-se de orgulho e senso de superioridade sobre Sara por causa disso. E o erro de Sarai, que de início parecia a coisa mais certa que estava sendo feita, né? Trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e, com certeza, muita tristeza, muita dor. Exatamente. Né? Então, acho que ela estava sentindo como disse, um pedaço. É como o irmão Henrique citou, há caminhos que ao ser humano, o texto perfeito, em original, né? Em hebraico, diz, há caminhos que ao ser humano, né? Ao ser humano, parece direito, mas o fim dele é o caminho na morte. E tem mais um versículo da frente que diz assim: até no riso o coração pode ter dor. E o fim da alegria pode ser a tristeza. Pois é. É porque nós vemos, né, pastor, que quando ela recebe essa, vamos dizer, uma honra, né, uma honra. E ela aproveitou na hora, não pensou, Então, aproveitou na hora. Como é que eu penso, tá? O que eu poderia colocar como um pensamento de Agar, não que a Bíblia diz isso, mas a gente poderia entender como ser humano, né?
existia uma promessa que Abrão seria o pai de uma grande nação, e agora Agar vai gerar, ela poderia pensar, falou, então eu vou ser a mãe dessa grande nação. Sou a dona do pedaço. Isso que subiu. Sou a dona do pedaço. Exatamente. Então isso que acabou subindo na vaidade dela, né? E pensando assim, falou, não, quem vai ser a senhora de tudo aqui sou eu. Por isso que ela começou a querer usurpar um lugar que não era dela. Interessante, né? E aí trouxe junto com a gravidez, como o pastor falou, né? Trouxe zombaria, trouxe tristeza e dor, né? Com certeza. Imagina o clima. E tem uma coisa, né, irmão? A bênção que Deus nos dá para cada um de nós não é para nossa superioridade. Pois é. Não é para nosso desprezar quem quer que seja, né? Uhum. Eu ouvi uma frase há pouco tempo que dizia assim que a música, quem faz uma música, não faz para si. A música é de quem canta. De quem canta. Então, e a bênção que Deus nos dá, diz que enriquece e não acrescenta. Por quê? Essa bênção é distribuída, essa bênção... olha, a bênção de Deus é algo tão maravilhoso, né, que ela nos coloca, a bênção divina, originalmente mesmo, é para nos colocar no grau de dependência divina. Nós somos abençoados porque Deus nos abençoou, não porque eu orei bastante. Não é por mérito, né? Não é por mérito. A gente às vezes tem o costume de se elogiar, mas eu orei tantas horas, eu jejuei tantos dias, né? Paguei o preço, né? Alguns dizem paguei o preço. Tem esse negócio de pagar o preço, pastor. Não. Quem pagou o preço foi um só, né? Só. Jesus. Pois é. Aleluia, glória a Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Sarai semeou a impaciência e colheu desprezo. Não é isso? Aleluia. E Provérbios, capítulo 10, versículo 22, está escrito, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. O plano de Deus para o filho não traria a dor que o plano humano trouxe. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Tópico 2. As consequências de agir por conta própria. Conflito familiar. Pois é. Então, pastor? O que a gente acaba vendo, né? Que o título aí lido já. As consequências de agir por conta própria. Né? Então, a primeira coisa que trouxe foi um conflito familiar. Sim. E o texto está dizendo, quando nós vemos ali que Sarai dá a ideia, Abrão aceita e Agar prontamente aceita também aquele plano. Né? Então, parece que está tudo bem. Aos olhos humanos, né? Aos olhos humanos, Sarai percebe e pensa assim, fala, não, esse plano está dando certo. Plano perfeito. Plano perfeito, né? Pensa-se que é o plano perfeito, né? Mas o plano feito por mãos humanas, ele nunca é perfeito, né? Então, mas achavam que era o plano perfeito. E aí começa o quê? No conflito familiar, aí diz aqui o texto, né? Não tardou para as consequências desse ato precipitado começassem a dar os seus frutos, né? Começassem a dar os seus frutos. Então começou a gerar uma competição, e aí gera um problema dentro da casa. Por quê? Quando chega e fala, né, fala para Abrão, ela tá me causando problema, a serva. E passa a responsabilidade para ele. Passa a responsabilidade para ele, né? Eles concordaram, os três concordaram, mas depois traz para Abrão tomar a decisão. Aí Abrão faz o quê? E Abrão devolve aquilo, né? Então, Abrão devolve aquilo dizendo, fala, a serva é tua. Isso aí. Faz como achar melhor. Então fica essa questão aí de resolver como vai ficar esse conflito ali, né? Como vai ficar esse conflito, por quê? Sarai ainda, né? Sarai então pega e diz assim, né? Começa a afligir ela de uma forma, eu entendo assim pela Bíblia, e vamos dizer, de uma forma psicológica, começar a apertar, apurar, cobrar demais, quem sabe, né? Para quê? Para ela desistir dali e até querer fugir, como foi o caso, né? Até querer fugir, como foi o caso, que depois é o próximo tópico aqui. Mas o que acontece? Para que isso acontecesse, ela começou a pressionar de tal forma que ela pegou e não resistiu. Então, olha o problema que acontece. Como que a questão familiar é o quê?
vai sair uma pessoa pelo mundo naquele momento, depois tem uma outra situação, mas naquele momento vai sair uma pessoa que está grávida do pai de uma grande nação e vai para onde? Sem destino, sem nada. Depois o texto ainda aborda essa situação, para onde foi, o que vai fazer, tudo mais, né? E a gente fala nos próximos tópicos. Mas a questão familiar, ela ficou muito complicada com essa decisão. E a questão não está citado aqui na lista, mas assim, como que fica o exemplo? Porque assim, eles são a liderança. Imagina o exemplo que fica para os demais Pois é. que estão acompanhando de perto. Assim, dentro da comunidade, o pessoal fica sabendo, né? E às vezes a gente não imagina que consequência é o resultado ou é o efeito de que a gente fez antes, né? Que a gente fez, né? É isso aí. É. Né? Aí foi lido aqui em Gálatas 6 e 7, né? Tem uma correspondência Isso. entre o resultado e o fato que E o gerou fato. esse resultado, É né? isso aí. Então, em Gálatas 6 e 7, né, que foi lido, é aquela, né, popularizando esse versículo, né? Então, quer dizer, o plantio é escolha, É isso mas aí. a colheita é, Mas consequência, né? Então, o que você planta, você colhe, né? a gente sofre as consequências daquilo que a gente fez um pouquinho antes, É isso aí. Exatamente. né? Então, passou o sinal vermelho, bateu no carro lá na frente, rapidinho vem a consequência. Ah, né? vem. Né? É. Depois vem a multa, depois Então, vem o processo. Se você tem isso. uma pessoa que foi acidentada, você tem que Né? socorrer. Isso Pois quer é. dizer que. Isso também quer dizer que se o crente não ora, não pede a direção de Deus, ele pode perder até a comunhão É, Exato. com Deus, né? E não demorou, né? As consequências chegarem Não demorou. desse acordo que fizeram lá, né? Uhum. Esse acordo de amigos, né? Exatamente. Não demorou chegar. não, viu? Foi rápido, né? Foi rápido. Sim. Foi rápido, né? O plantio foi a E- semente e- nasceu rápido. Foi aquela planta Né? que colhe rápido. né? E veio sob a forma de competição e de soberba. É isso aí. É isso aí. Seguindo aqui, ó. Agar, que até então era uma serva fiel, deixou-se dominar pela soberba. Pela soberba. Ela agiu como uma competidora fria, usando a sua fertilidade para humilhar Sarai. Ela usou. Realmente ela Exatamente. usou. Em Provérbios 3:10, da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A soberba de Agar gerou a contenda na casa de Abraão. Tiago 4:1, Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto? A saber das vossas deleites que nos vossos membros guerreiam. Aleluia. Glória a Deus. Seguindo aqui o tópico 2:2, a fuga de Agar. Pastor José Ribeiro. Cada um tentou resolver o De um problema jeito. à sua maneira, né? Sara passou para Abraão. Abraão retornou para Sara. Sara jogou em Agar. Ficou tipo assim, ó. Toma aqui, passa a bola, passa a bucha pra você, ó. Passa a bucha pra você. Aí Verdade. Agar, sabe de uma coisa? Eu vou cair fora. Falando, vai sobrar pra mim, né? quer dizer, foi o que ela. Mas antes dela sair, ela foi afligida, né? Hã? Antes dela sair, ela foi Pois afligida. mas ela. Aliás, a própria palavra Agar em hebraico é fuga. Fuga. Parece que gera alguma coisa da natureza dela, porque ela saiu lá do Egito acompanhando Sarai daquela passagem que Abraão teve lá pelo Egito, né? E ele Já aproveitou. ele desceu para o Egito, essa descida. Então já trouxe essa Agar, que foi uma grande conquista, mas que depois, tudo que a gente busca lá no mundo para trazer para a igreja, para resolver na igreja, Vira um grande problema. não dá certo, né? Vira um problema. Então aí, agora, antes a Agar era considerada uma
serva leal, Fiel. era insuspeita, né? E de repente ela se transformou numa adversária rebelde e insuportável. E então, de certa forma, no fim, ela ficou com a parte mais difícil. Ela saiu de casa, imagina a senhora grávida, enfrentando um deserto, Uma serva, né, que não tem a solidão, ninguém né, pra amparar, né? A incerteza, sem comida, incerteza. sem água, a incerteza, né? Então, é muito uma situação. Eu fico triste quando na igreja eu vejo alguém dizer assim, ó, eu gostava muito daquele irmão lá, mas agora, se pudesse, eu nem via, né? Nossa. Olha que Triste, tristeza, né? É. E parece que tem outro que chega, tem gente chegar ao nível de dizer, eu te odeio, eu não gosto de você. É triste. Você se afasta, que eu, né? Tenho até nojo quando te vejo. Isso é uma situação difícil, né? Isso, então, isso causa separação entre casais, entre pais, filhos, nas firmas, tudo isso aí, tudo essa soberba, né? De pessoas que até há pouco tempo eram insuspeitas, dignas de confiança, né? E de repente entra por um caminho desse. Então Sarai também sofreu porque ela viu os planos dela Água abaixo. frustrados. Água abaixo. Não deu certo, né? Água abaixo. Aquilo que aparentemente estava trazendo uma solução, né? Virou uma solução, mas de lágrimas. Uma solução de soluço, né? Aquele tipo de... Era como se fazer justiça com as próprias mãos, né? É um negócio... Pastor, imagine na cabeça dela, um exemplo, ela vendo, tomando essa decisão de mandar, de afligir a serva e a serva indo embora. Imagine só na cabecinha dela como é que ela fica. É complicado. É bem complicado. Complementar, pastor? Vai comentar? Pode seguir? encerrar essa parte. Tá. Vejam que a tragédia, Sarai e Agar agiram sem nenhum sentimento um pela outra. Quando tiraram Deus do centro, o egoísmo assume o controle. Sarai esqueceu que Agar era um ser humano. Agar esqueceu sua gratidão. O resultado de agir por conta própria é sempre o isolamento. No deserto, Agar estava colhendo os frutos de um plano que ela não criou, mas do qual aceitou participar com soberba. Aleluia, glória a Deus. Tópico 2.3. Deus entra em ação. Pastor Laércio? Então, sempre interessante, né, que por mais que o ser humano erre, né, o pastor José Ribeiro fez essa colocação aí já no início, por mais que o ser humano erre, Deus ele sempre tem um plano de retorno, de querer que a pessoa volte, de querer que a pessoa se acerte, de querer que a pessoa volte a uma situação considerada normal, vamos dizer assim, né? Quando Agar então foge no tópico anterior, né? No tópico anterior, dentro do texto que foi lido também, ela foge, vai para o deserto, mas ela não sabe o que ela vai fazer nem para onde ela vai, né? Então, quando o anjo do Senhor, que aí é uma teofania, né? Ou seja, o próprio Deus vai tratar com ela, né? O próprio Deus vai tratar com ela. O anjo do Senhor chega para ela e diz: Agar, da onde tu vem, para onde tu vai? Ou seja, Deus que é onisciente, sabe de tudo, ele sabia de todas as respostas, mas ele queria perguntar para Agar, para ela cair em si, perguntando para ela, né? O que você está fazendo, Agar, por exemplo? Né? Nós podemos entender no contexto, o que você está fazendo, Agar? Você vai sair grávida, serva, sem família, você vai para onde? Quem vai cuidar de você? Só que aí, Deus já dá a própria resposta, dizendo, né, que ele cuidaria porque ele não deixaria ela desamparada, porque ela estava levando ali, né, um filho que ainda não era o filho da promessa, mas estava levando um filho
daquele que era escolhido. Sim. Então, quer dizer, por mais que teve os agravos e Sarai deixou que ela fosse embora, ou, vamos dizer, forçou essa saída dela aí, e Abrão permitiu essa saída, Deus fala para ela assim, né? O anjo do Senhor fala para ela, olha, volta para onde tu estava, né? Humilha-te, né? Humilha-te ali. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, a Bíblia diz assim, se por acaso alguém tiver alguma coisa contra você, não é você que tem alguma coisa contra o outro. A Bíblia diz, se alguém tiver alguma coisa contra você, então peraí, sou eu que tenho que pedir perdão quando alguém deve para mim? É o que a Bíblia diz, né? Então volta lá, humilha-te, pede perdão. Agar, a conversa aqui agora, Deus, né, eu pensando aqui, né, conjecturando, né, eu pensando aqui, Agar, o assunto não é quem está certo e quem está errado. O que eu quero contigo agora é que você volte lá, conserta isso, porque eu tenho um plano para sua vida. Eu vou fazer de ti, desse que está aí com você, sendo gerado, eu vou fazer uma grande nação. Interessante, Ele será contra e todos serão contra ele. Maravilha, né? Sabe que em teologia sistemática a gente aprende dos atributos de Deus, né? E entre eles nós temos a justiça e a fidelidade, né? De Deus. Eles são chamados atributos comunicáveis que falam do relacionamento de Deus com os seres frágeis, os seres humanos, né? Deus age com justiça. E quando é que ele age com justiça? Ele livra o inocente, né? Ele condena o ímpio e exige que se faça justiça, né? Perdoa o pecador arrependido e também dá a vitória aos seus servos. Então, Aleluia. a fidelidade de Deus é a garantia de que suas palavras, suas promessas, nós não falham, né? Então, e aí nós temos o amor de Deus, né? Sim. O amor de Deus, olha, deu toda a direção para Agar. Olha olha, Deus agiu com justiça, com fidelidade e com amor, né? Então, como se dissesse, a solução, Sara, Agar, está comigo. E a confirmação, tá? Quando o anjo falou com ela, a sua senhora. A sua senhora. A sua senhora. Então Tipo já assim, colocou o anjo cada um no seu lugar, né? Isso, o anjo Falou, ela é a senhora, viu? Não esqueça. Isso. Não Muito tirou o bem. lugar de Sarai. Sarai, exatamente. Sua senhora. Volta lá. Filho, lembra, volta pro teu lugar, Debaixo das mãos. debaixo das mãos da tua senhora. Né? O que não passava na cabeça de Agar? Okay. Não era mais a senhora dela? Não, já estava fora ali, né? E Vou viu, ter que me imagina virar só ela sozinho. ouvir isso do anjo, porque assim, ela tava na cabecinha, Sarai, que não sei o que não sei o que. Aí o anjo vai falar lá, vai falar, sua senhora, volta lá, humilha-te debaixo das mãos. É verdade. Para que eu, aí, né, vamos dizer, aí é uma situação puxão de orelha. condicional. Então, uma situação condicional. É. Se você fizer tudo isso, então esse que está aí também eu farei uma grande nação. Ou seja, uma promessa, né? Mas, que ela teria que esperar, mas é uma promessa. Quando o anjo falou o nome, que ela não sabia o nome ainda. Bem colocado. Quando o anjo falou o nome que seria o menino, que para ela deve ter entendido, que Ismael Deus ouve, né? Deus ouviu. Deus ouviu a sua aflição. Deus isso foi um alívio tremendo para ela, né? Porque quando deu o nome, porque né, o menino estava em processo de gestação, né? Então, que nome que ia dar? Exato. E o anjo, olha como Deus é maravilhoso. Que privilégio, né? Já revelou o nome. Só o nome que o menino teve foi um consolo. Exatamente. Deus ouviu. Que privilégio. Deus ouviu. Que privilégio. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Ó, em 1 Pedro 5, 6, capítulo 5, versículo 6, está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Foi isso que aconteceu. Exatamente. No tempo dele. É isso aí. No tempo dele, não como eles quiseram adiantar o tempo ou correr mais. Sei lá, que não deu certo, né? Não deu. Não deu certo. E no Salmos 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de
Espírito. Aleluia, glória a Deus. Seguindo aqui, tópico de número 3. O Deus que conduz a história. O Deus que ouve e vê. Pastor José Ribeiro. Essa parte realmente é maravilhosa, né? Aleluia. Porque é uma mensagem que praticamente percorre toda a Bíblia. Deus é o Deus. Até houve uma sabedoria por parte de Davi, quando nasceram filhos lá em Hebrom. 3 deles receberam nomes interessantíssimos. Um recebeu o nome de Elishama, um outro recebeu o nome de Eliada, e o outro de Elifelete. E cada nome desses tem um significado profundo. Por exemplo, Elishama quer dizer, Deus me ouviu, me ouve e me ouvirá. Ó, Todo tempo. ó. E a palavra Eliada quer dizer, Eli é Deus, meu Deus, né? Meu Deus me conheceu, me conhece e me conhecerá. E ainda a outra parte, que é o Elifelete, que é o meu Deus me salvou, me salva e me salvará. Aleluia. Então, essa parte aqui que foi interessante, como o Agar disse, o Deus que me viu e olhou para mim, né? Olha, que maravilha! Como ele ficou encantado. E quando aquele moço que está na igreja lá e gosta daquela moça, aquela moça que ele acha linda, né? Meu Deus. Olhou para mim, olha. Olhou para mim, você viu? Olha, me deu aquela olhada, né? Glória a Deus. Senti uma coisa no coração aqui. Fala, Deus. Não é? Não, porque tem uma, né? Porque esse tipo de olhar que ela descobriu ali, né? O Deus que me vê. O Deus que vê me viu. Aleluia. Então, foi olha, por isso que diz que a presença do Senhor Jesus é surpreendente em tudo, né? Ele chegou ali no deserto e solucionou todo aquele problema, e ela saiu com essa percepção do que Deus é o Deus que me vê. É verdade. Onipotente, onipresente, onisciente, né? A gente não pode esquecer. Onipresente, onipotente, onisciente. Então ela ficou fortalecida, né? Ficou, Ficou verdade, fortalecida, sentiu-se acolhida, né? E foi um consolo, porque a presença do Senhor Jesus é consolo, né? Sim. Conforto, né? É como disse o salmista, depois de muitos anos, né? Ele disse, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente. Bem presente. Bem presente. Bem presente. E é na angústia. Na angústia. É. Então, e nós vemos também, né, que é tão interessante, né, o agir de Deus, né, tão interessante o agir de Deus, que Atos 10 e 24 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não. Então, se a gente for avaliar humanamente, a gente vai ver que os dois seriam, né, os patriarcas, né, vamos dizer, o Sarai e Abrão, né, dali seria gerado o herdeiro, né? E a Bíblia, sempre eu toco nesse ponto porque Deus é tão bom que ele não deixa nada passar oculto, né? Poderia, se fosse um ser humano, vamos dizer, um ser humano poderia deixar assim, deixa esse assunto quieto aqui, não vamos registrar não. Não né? comenta. Não comenta nada não, né? E passaria assim uma parte da história sem nós sabermos dela, mas não. Deus colocou lá e falou, olha, o pai da nação, aquele que, vamos dizer, que só são dignos por causa de nós, que somos, né, imperfeitos. Então quer dizer o quê? Ele colocou para saber que são seres humanos que nem a gente, que Sim. com as falhas e tudo, mas o plano perfeito de Deus, ele não muda. Ele pode ter os seus percalços que nós causamos pelo caminho, mas o plano perfeito que Deus tinha planejado desde a fundação do mundo, ele não muda. Sem atalho. Sem atalho. Sem Então, atalho. quando a Agar se vê nessa situação, com certeza ela pensou, e agora? O que vai ser de mim? O que vai acontecer?
Aí Deus vem e mostra Uma que para ela escrava- também tem um plano. Uma escrava fugida, grávida. Exatamente. Então, eu quero aproveitar e fazer uma aplicação aqui, né, para quem está nos vendo e nos ouvindo, né? Que às vezes você está pensando que não tem mais jeito, né? Que o plano que Deus fez na sua vida não tem mais conserto, porque você colocou a mão e está dando errado. Mas a aplicação dessa palavra é que tudo Deus dá um jeito, mesmo com os nossos Mesmo erros. na É, situação de Agar, porque a Agar estava andando por um caminho, mas sem caminho. sem caminho. Porque, Sem direção. porque era um caminho sem caminho. Sem Não, caminho. não tem. Porque geralmente quando a gente fala em caminho, a gente fala de que sai de um lugar e vai para outro, Né? né? Para o outro, né? Mas o anjo Onde perguntou para partir para um ela. ponto de chegada, né? O anjo, Da onde veio e para onde vai? o anjo do Senhor perguntou: de onde você vem e para onde É. você vai? Quer dizer, que ela estava sem caminho, Sem sem caminho. num E caminho, ela não sabia para onde ela ia, né? numa estrada sem caminho, sem estrada. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Tudo Ó, bem. Em Gênesis, capítulo 16, versículo 11, já foi lido, tá? Mas eu vou repetir. Gênesis, capítulo 16, versículo 11. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Eis que concebeste e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Aleluia. Glória a Deus. É. E Salmo 34, versículo 17, diz assim: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livram de todas as suas angústias. Glória a Glória a Deus. Foi a resposta. Maravilha, né? Foi a resposta. Maravilha. Glória a Deus. É, Aleluia. Tópico 3.2. Todo conforme a sua soberana vontade. Tudo conforme a sua soberana vontade. Pastor Laércio? Então nós vemos aí, né? Tudo vai ser feito. Às vezes o ser humano acha que ele vai ajudar Deus conforme o texto da lição. Ele acha que ele vai ajudar Deus, ele acha que depende do que ele vai fazer. Mas o plano de Deus não vai mudar. O plano de Deus, o plano que Deus tem na vida de uma pessoa, o plano de Deus que ele tem para a humanidade, esse não muda, né? Esse não muda. Então o que acontece? Nos tempos de Abraão, o texto diz que era comum pessoas com idade, com uma idade um pouco mais avançada aos nossos olhos, né? Ter filhos, não era nenhuma coisa desconhecida. Mas com todo o contexto ali, né, que foi acontecido, e a espera, e a impaciência, e tudo que nós já falamos até agora, gerou um certo problema. Por quê? Aí entrou o plano humano. O plano humano tinha 3, né? Era Sarai, Abrão e Agar, né? Mas o plano perfeito, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse não ia mudar, né? Então, quer dizer, o plano que teve toda a situação ali, conturbou, vamos dizer, aconteceu algumas coisas que traz resultado até hoje, né? 2 povos foram gerados, 2 situações, até hoje, né, esses povos brigam entre si, né? Tem problemas entre si. Por quê? Porque foi feito, quando entra o plano humano, o plano de Deus continua. Então aí o que acontece? Prevalece a vontade de Deus. Sim. Então E não aí, adianta a gente aí insistir. entra a questão da soberania da vontade de Deus, isso aqui, a soberana vontade de Deus, ela nos traz para nós a lição de que nada foge aos cuidados de Deus. E também que ele é soberano e os eventos acontecem da maneira como ele Sim. permite. E ainda mais, né? Deus é capaz de realizar tudo aquilo que aparentemente é impossível. É isso aí. E então, para nós, seres humanos frágeis, né? O mais difícil para nós é não reclamar nas horas É a difíceis. paciência. É a paciência. Para nós é Difícil, difícil difícil. você não reclamar É verdade. na hora da dificuldade, né? Agora, o recomendável mesmo, temos na Bíblia essa instrução, o recomendável é ficar em silêncio, aguardar o momento certo de Deus agir na sua vida. Parece em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 26, a gente lê uma expressão que diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.
Mas se é uma coisa difícil eu guardar silêncio nessas É horas, né? difícil. É verdade. Só misericórdia. Só a misericórdia. Então, e a gente vê, né, que o plano, né, o Deus soberano, né, o Deus soberano, ele tinha marcado uma data, que até então não sabia qual era essa data, mas ele tinha marcado uma data que o filho da promessa, que seria Isaac, iria nascer naquela data, né? Só que, por não enxergar aquela data, aquela bênção, não saber assim, Deus me mostra quando vai ser essa bênção. Não, ele não mostrou. Então, aí aconteceu o quê? Entra duas, né, a gente costuma dizer, dentro da teologia, né, que a vontade permissiva de Deus, porque Deus, as coisas só acontecem se Deus permitir. Então, a vontade permissiva de Deus deixou que acontecesse o plano humano, né? Mas a vontade diretiva de Deus, ela nunca tirou o olho daquilo que ele tinha prometido. Ele falou: não, o filho da promessa é Isaac. O que ia acontecer durante o meio do caminho, né? O percurso, Deus vai trabalhar com aquilo. Mas não quer dizer que Deus mudou o plano e nem que Deus foi pego desprevenido e teve que criar um plano, como, né, infelizmente, de vez em quando a gente escuta alguns pregadores um pouco empolgados dizendo que Deus teve que corrigir a rota. Isso não existe. Deus já tem tudo planejado e se a gente tomar algumas atitudes diferentes, ele permite, mas ele não muda o plano dele. E é tão glorioso, pastor Laércio, que a Bíblia diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel. fiel. Porque Ele não ser muda. infiel é uma característica nossa, né? E é difícil você alcançar aquele... Você entender essas exigências divinas, né? Então, às vezes, dá aquelas tropeções, mas ele Não muda, fiel. permanece não fiel, muda, né? não muda, não muda. Maravilha. Vamos lá. Ismael representa tudo que conseguimos fazer com a nossa própria força, inteligência e pressa. Pode até ser grande, abençoado por Deus, mas não é a promessa central. Não é a promessa central. Isaac representa o que Deus pode fazer, aquilo que desafia a lógica e a medicina. O erro de Abrão foi tentar substituir o milagre pelo esforço. Lembre-se que Deus determinou para a sua vida não depende da sua ajudinha, mas da sua confiança no tempo dele. Não depende da sua ajudinha, mas na confiança no nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seguindo aqui para o tópico 3.3. O cuidado de Deus em todo o tempo. Pastor José Ribeiro. Vamos fazer algumas observações interessantes nesse ponto, porque esse cuidado de Deus, vamos aprender que nenhum coração aflito passa despercebido aos olhos do Senhor. Também, na rotina do dia a dia, muitas vezes nós ficamos cheios de dúvidas e inseguranças, mas quem crê tem o conforto de que, na alegria ou na adversidade, Deus cuida de cada um de nós. Ele cuidou de Abraão, cuidou de Sarai e cuidou de Agar. Glória a né? Deus. Nos altos e baixos da vida, nós temos que viver com a certeza de que Deus cuidará de nós e que estará ao nosso lado em todos os momentos. Alguém expressou sua confiança no cuidado divino dizendo assim: passando por um temporal ou vivendo um dia de sol, tenho certeza de que Deus cuida de mim. Aleluia. E esse cuidado, olha, nós estamos aqui pelo cuidado divino, né? Que ele tem conosco, né? Foi o Pedro, o apóstolo Pedro que disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. De vós. É verdade. Tem cuidado de nós. Eu sempre gosto da harpa, o hino 4. Deus cuidará de ti. Né? Aquela letra
é muito significativa, Profunda, né? muito profunda, né? Profunda. É verdade. E nós vemos também na Efésios 3:20 que Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Sim. Então tem momento, né? Tem momento que a gente pede algo achando que aquilo não vai acontecer. A gente fica pensando assim, né? Ah, eu preciso disso, mas será que eu alcanço? E nesse pensamento aí que Paulo falou, pastor Lécio, e é interessante porque ele fala que aquele pensamento que nós estamos imaginando. Imaginando. É um pensamento assim, uma imaginação de como vai ser feito, né? Exatamente. Fica, né? Então, e Deus é poder fazer muito mais além do que disso que a gente está pensando, está imaginando. Está muito na frente, né? E se a gente pensa que aquilo vai ser bom, né? E Deus ainda supera a gente e faz melhor ainda, né? Ou se a gente pensa que não vai ser tão bom e Deus vem e transforma tudo aquilo, então é surpresa total. Voltando ao assunto do tempo de Deus, como o irmão Henrique leu essa parte de Eclesiastes 3:1, né? Uhum. Então lá tem duas expressões interessantes, ó. Tudo tem o seu tempo determinado. A palavra tempo aqui é um sentido. E tudo tem seu... E há tempo para todos. Esse outro tempo já é diferente. Porque o tempo determinado, no caso de Abraão, o tempo determinado é que ele teria um filho. É um tempo determinado. É um de Deus. Deus tinha aquele tempo determinado. Agora, as outras coisas que aconteceram, tudo ia acontecendo no tempo cronológico, no tempo da nossa caminhada, né? Então, tem um tempo determinado. Nesse tempo determinado, você não pode mexer. Você tem que esperar. Tem que esperar, porque ele só vai chegar quando der o tempo certo. Vai concretizar. Né? Tem um tempo. É como a gente fala assim, Abraão saiu sem saber para onde ia. Não. Deus disse, eu vou te mostrar. Só confia e sai que eu te mostro. Se você não saiu, não tem como te mostrar. Quando você vai, eu vou ele deu um passo, né? Quando você está indo, eu estou indo para um lugar que Deus vai me mostrar. Estava definido. Tem direção. É que nós ele ainda não sabia, mas Deus já sabia. Nós sabemos como é que é o céu, a gente imagina. Você pensa no céu como uma cidade, como um país, sei lá, né? A gente imagina, mas nós estamos indo para lá. Estamos indo para lá. Pela fé, estamos caminhando. Como é que vai ser lá? Só vamos saber lá. Só vamos saber quando chegar lá. Uma outra coisa também, pastor, até o pastor estava comentando aqui, Deus sempre dá além do que nós pedimos. Mas tem que tomar um cuidado também, que nem tudo que a gente quer também tem que... Será que é da vontade de Deus? De repente a gente está tão ansioso para ter aquilo, tão ansioso, e a gente quer te perguntar. Mas sabe que tem uma palavra que se usa muito no nosso meio, e eu acho muito interessante? Deus tem o controle. Isso tem um significado muito profundo, porque fica tranquilo, né? Deus... Está no controle, né? Tá no controle. É como o menino lá Aliás, os viajantes de um navio vê uma tempestade muito grande, né? E todo mundo apavorado, né? Todo mundo apavorado. Aí um daqueles... Marinheiros. Um viajante mesmo. Viajante. Né? Teve uma curiosidade, subiu lá em cima para ver. Olhou lá e viu o piloto, né? Tranquilo, sorrindo. Aí ele voltou, olha, fica tranquilo, que o piloto tá. Ele tá tranquilo? Ele tá tranquilo. Se o piloto. Se ele que cuida, né? Se o piloto tá tranquilo, então. Fica em paz. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se o piloto tá tranquilo. Quem tá no controle tá tranquilo, né? Só a gente precisa se acalmar. E sabe que lá na tempestade, não é o assunto, mas lá na tempestade, lá no barquinho, tinha uma popa. Era o ponto de apoio. Jesus estava bem no ponto de apoio. Aí, eles chegaram apavorados, até fizeram uma oração estranha. O senhor não se importa conosco? Não se importa? Não importa que nós estamos morrendo aqui, né? O senhor, tranquilo, né? No ponto de apoio. Tem um ponto. E o senhor sempre tem o controle, tem sempre um ponto de apoio ali para você. Aleluia. Fica tranquilo que o piloto tá sorrindo. Sossegado. Tá deixa navegar. Tá tudo certo. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Em Filipenses
Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia, né? Dando continuidade desse texto, tem duas coisas interessantes, porque a paz de Deus guardará os vossos corações mais na frente, e o Deus da paz estará convosco. É isso aí. É a paz de Deus e o Deus da paz É isso aí. estará conosco. Aleluia, glória a Isso Deus. mesmo. Pastor José Ribeiro, faz para nós a conclusão, por favor. Maravilha. Então nós vimos na lição de hoje alguns pontos interessantes, que os anos passavam e Abrão e sua esposa ficavam impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia, entre aspas, ajudar a Deus e sugeriu ao seu esposo que tomasse a sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter um filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abrão aceitou participar do plano de sua esposa. E o plano humano parecia que deu certo, né? Aparentemente estava dando certo. Aí Abrão uniu-se a Agar, tiveram um filho, Ismael. Aí vimos aí as consequências, né? Não tardaram e não foram boas. Isso aí. Essa parte da história de Abrão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erraram, pois Deus não precisa de atalho ou de ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história e, como afirmou o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem Glória impedirá? a Deus. Aleluia. Né? Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Bom, dando encerramentos aqui e aproveitando, fazendo um convite também a todos que estão nos ouvindo, para que venham conhecer a nossa igreja, situada aqui no Parque das Laranjeiras, em Sorocaba, AD Laranjeiras 1. Venha conhecer também a nossa escola dominical, que começa todo domingo às 9 horas da manhã. Aqui nós temos as salas dos adultos, temos a sala das crianças, a sala dos jovens. Então venha comparecer, venha nos prestigiar assistindo as nossas aulas. Vai assistir a aula do nosso pastor José Ribeiro, nosso pastor Laércio. Venha prestigiar. E também gostaria já também de pedir para vocês que vá lá no canal do YouTube, assim que terminar a aula. Se inscreva no canal do YouTube. Também se inscreva lá no Instagram, no Facebook. E também você que puder compartilhar, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa aula. Então, nós passamos a semana preparando a aula, passamos a semana orando, para que Deus venha abençoar. É uma forma de estar levando a palavra do Senhor. Então isso é somente um aperitivo, tá? Um aperitivo, uma pré-aula. Mas vá na escola bíblica da sua igreja, se você não pode vir aqui. Vá na escola bíblica da sua igreja, a escola dominical. E compareça, chega lá, assista a aula, faça pergunta, entenda o assunto. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém? E aproveitando aqui, agradecer ao nosso pastor José Ribeiro por estar nos ajudando, nos abençoando. É uma bênção, tá? Sempre tá nos abençoando aqui. O velhinho aqui tá meio gagá, mas... nada. Viu? E a bagagem? E a bagagem? O bagagem. Não, homem. A bagagem aqui é profunda. Com certeza. Rapaz. As cans, né? As cans aqui tem que sabedoria. Tem que prestar continência. Glória a Deus. Exatamente. Deus abençoe grandemente, tá? Um abraço, pastor Oséias, pela iniciativa e também pela ajuda que deu para nós mudarmos um pouco o nosso tipo de aula. De aula, né? Que ficou melhor, ficou mais livre, mais solto, né? Sim, é isso aí. Glória a Deus. Nosso pastor Laércio também, agradecer, tá? Essa
nos abençoando aqui grandemente. E assim, já vou colocar na listinha lá pra minha próxima, Amém. tá? Venha nos Glória a ajudando, Deus, tá? eu que agradeço por poder estar aqui. Deus continue abençoando e dando muita força para vocês aí. Pra nós é Amém. uma satisfação. E aproveitando, esses dois mestres aqui também dão aula na teologia, tá? Então, tem aula do nosso pastor José Ribeiro e aula do pastor Laércio também na teologia. Glória a Deus. Então, aqueles que puderem morar perto aqui da região aqui, quiser fazer parte da teologia, também tem o convite aí, tá? Amém? Glória a Deus. Agradeço a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Muito bom.